Esforço concentrado para a apresentação de projetos. Entre os aprovados, o que veda o repasse de recursos públicos a instituições ligadas a políticos. Lei dos veterinários. Deputado Marcos Rota vai recorrer da decisão do TJ, que considerou inconstitucional a presença dos profissionais em redes de supermercados. E na edição do Bom Dia de hoje você também vai ver. Deputado Marcelo Ramos critica a decisão do Tribunal de Justiça, que se posicionou contra a efetivação de mais de 5.000 temporários da Prefeitura. Começa agora o programa Bom Dia, desta quinta-feira, dia 16 de maio de 2013. Olá, bom dia para você que acompanha ao vivo a programação da TV Ali. Durante o esforço concentrado na Assembleia Legislativa, os deputados estaduais apreciaram mais de 20 projetos oriundos do Poder Executivo, Tribunal de Contas e de propostas de iniciativas dos próprios parlamentares. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, afirmou que o resultado dos trabalhos foi positivo e já planeja a próxima pauta de votação. Durante mais de 2 horas de discussão das matérias, os parlamentares analisaram 25 projetos. No total, 5 propostas de iniciativa do Governo do Estado, 2 do Tribunal de Contas e 9 de autoria dos parlamentares foram aprovados. Também foram aprovados 2 projetos de decreto legislativo oriundos de comissão especial instituída para definir os nomes que vão ocupar vagas de direção no Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Amazonas e do Conselho Estadual de Regulação e Controle de Serviços Públicos. 7 propostas foram retiradas de pauta e serão votadas em outra sessão. Segundo o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, os trabalhos transcorreram com tranquilidade. A Assembleia hoje é uma casa que está bem enxuta com relação aos projetos, porque nós já trabalhamos muito nesse sentido nesses primeiros 5 meses de trabalho e que a tendência é essa. Quando a gente entrar em agosto, no comecinho de agosto de 2013, agora nós vamos entrar com uma pauta limpa, esperando aí a participação de novos projetos que virão, que sempre serão discutidos. Hoje tivemos projetos importantes que foram discutidos aqui. Um dos projetos aprovados é de autoria do deputado José Ricardo. A nova lei veda o repasse de recursos públicos a instituições que possuam ligações com políticos, justamente para evitar que o dinheiro público possa ser utilizado para fins eleitorais. É um projeto que já estava há 2 anos em tramitação, pronto para ser apreciado e finalmente foi colocado em pauta. Quer dizer, já estava há mais de 1 ano para ser colocado em pauta, a direção anterior não fez e a atual colocou. E a votação de todos os parlamentares. Quer dizer, é um projeto que cria regras relacionadas aos convênios que o Estado vai prestar com uma série de entidades que estão proibidas de terem sócio, terem ligação com político, mas também com outras pessoas que exercem cargos públicos aí. Outro projeto de destaque é de autoria do deputado Vicente Lopes e obriga as indústrias farmacêuticas e empresas de distribuição de medicamentos a darem destinação adequada a remédios com prazo de validade vencidos. Deputado Marcelo Ramos usou a tribuna da Assembleia Legislativa para demonstrar apoio aos mais de 5.000 funcionários temporários da Prefeitura de Manaus. O parlamentar questionou a decisão do Pleno do Tribunal de Justiça, que considerou inconstitucional a emenda que efetivou os servidores no final do ano passado. De acordo com o deputado Marcelo Ramos, a decisão do Tribunal de Justiça que considera inconstitucional a efetivação em 2012 dos 5.335 servidores não é aceitável, já que pessoas que trabalham há mais de 20 anos na Prefeitura devem ter os empregos garantidos. O deputado criticou também o governo do Estado, que tem aproximadamente 4.700 trabalhadores comissionados e não convocou 1.200 bombeiros no último concurso realizado há 3 anos, assim como a falta de efetivo nas polícias civil e militar. O argumento do governo para a não convocação desses trabalhadores concursados é que isso comprometeria os limites de gastos com o pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ora, um Estado que mantém 4.700 trabalhadores comissionados não pode deixar trabalhador concursado fora da folha por conta do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. A situação da Prefeitura ela é um pouco diferente, na medida em que os trabalhadores temporários da Prefeitura
sua grande maioria tem 20, 25 anos de serviço na prefeitura. E o mesmo Tribunal de Contas e o mesmo Tribunal de Justiça, que nunca puniram quem os contratou ilegalmente, agora os pune determinando a demissão. Isso não é razoável, até porque eu tenho certeza que a Defensoria Pública vai recorrer e que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que sempre que houver conflito entre o princípio da legalidade e o princípio da segurança jurídica, deve prevalecer a segurança jurídica. As críticas foram rebatidas pelo líder da maioria, deputado Chico Preto, que garantiu que o governo do Amazonas, no pouco tempo de administração, já realizou diversos concursos públicos, como o da Polícia Militar, SEDUC e Agência de Defesa Agropecuária e Florestal, para atender às necessidades do Estado. Quando o governador Omar assumiu em março, abril de 2010, até o presente momento, nesse período que ainda não chegou a 4 anos, ainda são menos de 4 anos, o estado do Amazonas ainda não havia presenciado uma quantidade grande e intensa de concursos públicos, afastando qualquer tipo de insinuação de que há um aparelhamento por parte do governador Omar, há uma máquina muito mais personalizada do que uma máquina institucionalizada. O governo do PSD não trilhou esse caminho. O governo trilhou um caminho de fortalecimento da estrutura central da máquina pública, fortalecendo a prestação de serviços públicos à população. A lei orgânica do município, que efetivou os temporários em regime de direito administrativo, foi aprovada no final da gestão do ex-prefeito Amazonino Mendes, através da emenda número 79, que alterou os artigos 444, 445 e 446 da LOMAN, e permitiu efetivar na prefeitura os RDAs com mais de 5 anos de trabalho ininterruptos. E a cheia dos rios continua a afetar o interior do estado. Um ano depois da maior enchente já registrada, os municípios do Amazonas sofrem com o aumento do nível das águas. 14 municípios estão em situação de emergência, prejudicando mais de 80 mil ribeirinhos. Mais um município no Amazonas é afetado pela subida das águas do rio Solimões. Jutaí, distante 749 quilômetros de Manaus, teve situação de emergência reconhecida pela Secretaria Nacional de Defesa Civil e divulgada no Diário Oficial da União. As inundações atingem principalmente a população da zona rural da cidade, onde mais de 2.000 famílias são afetadas. Na Assembleia Legislativa, o deputado Chico Preto destacou as ações que o governo do estado tem promovido para minimizar os impactos das populações prejudicadas com a cheia dos rios no Amazonas. Você tem a questão de medicamentos, você tem a construção, a liberação de recursos para a construção de pontes e passarelas, que é uma forma de se amenizar o sofrimento da população que vê os rios, os igarapés, enfim, as águas avançarem sobre a sua cidade, sobre a sua comunidade. A assistência no campo social, existem situações específicas de município a município, onde o Estado movimenta a sua estrutura de assistência social, de defesa civil. Ano passado, o Rio Negro chegou a 29 metros e 97 centímetros, o maior registro em 110 anos. Em 2013, o alerta máximo não deve ser superado, segundo o Serviço Geológico do Brasil. O deputado Orlando Cidade afirmou que Manacapuru, na região metropolitana de Manaus, também começa a sofrer com a enchente. Com a represa das águas do Rio Negro, Manacapuru está sendo afetada e as outras cidades do Baixo Amazonas. E isso é muito preocupante. Tive essa semana em Manacapuru, realmente falta 80 centímetros para atingir a cheia do ano passado. Os outros municípios do estado que estão em situação de emergência são Juruá, Guajará, Ipixuna, Eirunepé, Envira, Itamarati, Carauari, Benjamin Constant, Atalaia do Norte, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Apuí e Canutama. Eles se situam em regiões próximas à fronteira com o Peru e Colômbia, onde choveu 30% além do esperado nos meses de março e abril. Em duração, o período máximo das cheias pode chegar até meados de julho. E vamos agora ao quadro Sala de Imprensa. Bom dia, Adriano. Quais as notícias de hoje? Olá, Raoni. Bom dia para você também que nos acompanha ao vivo
pela TV Leão. Estamos aqui para trazer as principais notícias dos jornais impressos da manhã de hoje. Vamos começar aqui com o jornal A Crítica, que vai dar um destaque aqui para a parte editoria de economia, que vai dizer governo retrocede no ICMS. Vamos verificar aqui. ICMS, suspender tudo. O governo federal não gostou do relatório aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos e manda para tramitação no Senado. A gente destaca essa outra parte aqui que fala da Assembleia Legislativa, que também vai partir para o ataque em defesa da Zona Franca de Manaus. Ontem, na abertura aí da sessão plenária, o presidente da Casa, o deputado Josué Neto, leu um comunicado e esse comunicado aí ele vai ser publicado em revistas e jornais aqui do Norte, os principais jornais do Norte e também revistas de nível nacional. E esse comunicado trata exatamente da defesa da Zona Franca de Manaus e que os deputados aí vão partir para a defesa do incentivo fiscal para o Amazonas. Vamos agora com o Diário do Amazonas, que vai dar o destaque: rios invadem escolas na zona rural e alunos ficam sem aulas. 2 escolas da zona rural de Iranduba, na região metropolitana de Manaus, suspenderam as atividades devido às cheias dos rios. Alunos estão sendo transportados por barcos. A imagem que você vê aí é no município de Iranduba, logo atrás dos alunos, a escola. Agora vamos aqui com o jornal Amazonas em Tempo, que vai dar o destaque aí para o esporte. Ontem, no SESI, o Nacional goleou o Coritiba por 4-1. Em noite de muita raça, o Nacional goleia Coritiba por 4-1 em jogo em Manaus, no jogo de ida da Copa do Brasil. Agora o Nacional vai a Coritiba, podendo ser derrotado por até 2 gols de diferença. Esse foi o destaque do Jornal Amazonas em Tempo. Agora vamos às notícias dos portais. Vamos aqui ao G1 Amazonas, que vai destacar a sessão plenária que ocorreu ontem aqui na Assembleia Legislativa e promulgou a lei que vai multar trotes contra serviços de emergência. Multa para o infrator pode chegar a R$300 pela nova medida. Lei visa coibir ligações falsas para a polícia, SAMU e bombeiros. Esse valor aí de multa, que pode ser de até R$300, ele vai ser destinado aí para melhorar todo o valor arrecadado, proveniente das multas, vai ser usado para melhorar aí a modernização tecnológica das unidades operacionais aí das equipes de emergência. Agora um número assustador. No ano passado, de janeiro a novembro do ano passado, 2012, 390 mil trotes foram recebidos pelo CIOPS. E assim como o CIOPS, também o SAMU, o Corpo de Bombeiros e o 190 da Polícia Militar recebem os trotes aí. Então, atenção, esses serviços são serviços importantes e que não podem estar recebendo aí essa quantidade toda de trotes. Então, agora já tem uma nova lei, a lei foi promulgada ontem aqui na Assembleia, isso vai ser fiscalizado com mais rigor. Raoni, eu fico por aqui, amanhã eu volto com outras informações. Obrigado, Adriano, pelas informações e vamos agora para a previsão do tempo. E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de sol entre nuvens com pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 32 graus. Para o município de Boa Vista do Ramos, a previsão é de céu nublado a encoberto com pancadas de chuvas. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima 27. A previsão para Caapiranga é de céu nublado com pancadas de chuva ao longo do dia. A temperatura mínima será de 25 e a máxima de 33 graus. E veja a seguir, Comissão de Constituição, Justiça e Redação da ALEAN aprova 23 matérias. Não saia daí, voltamos já.
A Comissão de Constituição, Justiça e Redação é formada pelo presidente deputado Davi Almeida, vice-presidente deputado Sinésio Campos e seus membros efetivos, os parlamentares Orlando Cidade, Luiz Castro, Belarmino Lins, Abdala Frache, Marcelo Ramos e Vanderlei Dallas. Possui como atribuições o aspecto constitucional, jurídico, regimental e de técnica legislativa de proposições sujeitas à apreciação da Assembleia e de matérias que lhes sejam encaminhadas, direitos e garantias fundamentais, organização do Estado e seus poderes e funções essenciais à justiça, criação, incorporação, fusão, subdivisão, desmembramento e intervenção estadual em município. Redação final de proposições aprovadas pelo plenário. Entre em contato pelo e-mail comissão.ccrj@alean.gov.br ou pelo telefone 31 83 4449. Saiba mais sobre as comissões parlamentares de seu interesse e faça valer seus direitos como cidadão amazonense. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.alean.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Estamos de volta com o programa Bom Dia. 23 matérias foram aprovadas ontem na reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa. Entre os projetos, um do deputado Orlando Cidade proíbe a cobrança de qualquer taxa por maternidades para acompanhamento por familiares na hora do parto. Na reunião foram colocadas em pautas 26 matérias, entre projetos de lei dos deputados e resoluções legislativas. 3 foram retirados de pauta e voltaram para a análise dos autores. Para dar agilidade na votação, apenas projetos com pareceres favoráveis dos relatores foram apreciados. Os projetos que tinham pareceres contrários, para que nós pudéssemos fazer uma reunião mais célere, nós retiramos de pauta para que nós possamos chamar os autores para que nós possamos fazer os ajustes necessários, porque são boas ideias, são boas propostas e precisa apenas de alguns ajustes para que nós possamos torná-los lei. 2 projetos do deputado pelo PTN, Orlando Cidade, foram aprovados pela comissão. O de número 56 de 2013 trata sobre a divulgação do serviço de disque denúncia de violência contra a mulher em todo o estado. Já o de número 55 de 2013 proíbe a cobrança de qualquer valor por maternidades públicas e particulares para permitir que o pai ou outro familiar acompanhe o parto da mãe. No âmbito do estado do Amazonas, essa taxa não poderá ser mais praticada como cobrança de acompanhantes para essas mulheres que vão ter filho em qualquer maternidade, seja estadual ou municipal. Com referência ao projeto de lei 56, que trata da divulgação, de ampla divulgação em defesa da mulher, em defesa desses crimes cometidos contra a pessoa feminina, o adolescente, a criança e a mulher, que seja divulgado a nível do estado do Amazonas, uma ampla divulgação, como já está sendo divulgado a nível nacional. O projeto 93 de 2013, de autoria do deputado pelo PSB Marcelo Ramos, proíbe a cobrança de taxa para renovação, matrícula ou mensalidade de estudantes com síndrome de Down, autismo e outras síndromes. Várias denúncias de escolas particulares que ou negam matrícula de alunos deficientes ou
quando permitem a matrícula, cobram sobretaxas por conta do serviço de apoio que esses alunos precisam. Isso é absolutamente ilegal, desumano. O direito à matrícula é uma garantia constitucional e também o não pagamento de nenhuma taxa adicional por conta disso. Nós estamos cumprindo aqui, na parte legislativa, a garantia de que não serão cobradas taxas e iniciaremos um trabalho de sensibilização para que na próxima matrícula não haja negativa para matrícula de alunos com síndrome de Down e com algumas outras deficiências cognitivas. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação deve se reunir novamente nos próximos 15 dias. O deputado Marcos Rota questionou a decisão do Tribunal de Justiça do Estado em considerar inconstitucional uma lei de autoria do parlamentar. A legislação obrigava os grandes mercados a possuírem um médico veterinário para a manipulação de produtos de origem animal. Marcos Rota irá recorrer da decisão. Durante pronunciamento na Assembleia Legislativa, o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da ALEAN, deputado Marcos Rota, criticou a decisão do Tribunal de Justiça ao julgar inconstitucional a Lei Estadual número 86 de 2010. A legislação previa a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais manterem um médico veterinário como responsável técnico pelo manuseio de produtos de origem animal. Marcos Rota lamenta que uma lei que foi discutida com o setor comercial e que trazia benefícios para a população tenha sido anulada pelo Poder Judiciário. Eu fiquei, inclusive, surpreso, com esta alegação de inconstitucionalidade, uma vez que esse projeto foi debatido na Assembleia Legislativa, como eu sempre faço com todos os projetos que eu apresento. Nós chamamos aqui a Associação Comercial do Amazonas, nós chamamos aqui o Conselho Federal de Medicina Veterinária, o Conselho Estadual de Medicina Veterinária, ou seja, os médicos veterinários. Nós fizemos uma intensificação nas fiscalizações para constatar realmente a falta de um profissional veterinário na manipulação de produtos de origem animal, ou seja, nós tivemos todos os cuidados e fomos surpreendidos com a alegação da inconstitucionalidade do projeto de lei. A justificativa dada pelos desembargadores estaria embasada na violação do princípio constitucional da livre iniciativa, além de representar um custo adicional ilegal aos comerciantes. A decisão também questionava a legitimidade de iniciativa da Assembleia Legislativa em matéria de direito comercial. O deputado Marcos Rota questiona os argumentos utilizados e afirma que a ALEAN possui competência concorrente com a União para tratar de matérias de defesa do consumidor. Infelizmente, os legisladores brasileiros, de uma maneira geral, eles estão um tanto quanto engessados depois da Constituição de 1988. Mas a própria Constituição Federal diz no artigo 24, inciso 8, que os estados, os municípios e o Distrito Federal, eles podem legislar sobre prejuízos causados aos consumidores. E foi onde exatamente nós nos apegamos para confeccionar esse projeto de lei. E mais, nós estamos falando não apenas do ordenamento econômico, mas a questão de saúde pública, porque se uma pessoa desprovida de conhecimento técnico faz a manipulação de produtos de origem animal, isso coloca em risco a saúde dos consumidores. O parlamentar afirmou que irá recorrer da decisão junto ao Supremo Tribunal Federal. Marcos Rota defende que a manutenção da lei é fundamental, pois trata de uma questão de saúde pública. Durante a Semana Nacional de Combate à Violência Sexual contra crianças e adolescentes, Manaus é alvo de campanhas por parte do governo do estado e da prefeitura. Na Assembleia Legislativa, os parlamentares comemoraram a iniciativa. A deputada Conceição Sampaio, do Partido Progressista, destacou atividades que estão sendo desenvolvidas pelo poder público, relativas à Semana Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A Prefeitura de Manaus realizou uma marcha com o objetivo de sensibilizar a população a denunciar situações de violência e exploração sexual de crianças e adolescentes, que contou com representantes das 42 entidades cadastradas junto ao Executivo Municipal, que trabalham com o tema. O deputado Arthur Bisneto participou do evento e também destacou a ação da Prefeitura em plenário. Já o governo do estado realizará no final de semana um ato no Largo de São Sebastião, no centro de Manaus, e um passeio de bicicleta partindo do Parque dos Bilhares, na zona centro-sul de Manaus. De acordo com Conceição Sampaio, o governo busca, com isso, ampliar a luta em defesa dos direitos das crianças e adolescentes, reduzindo a violência contra essa parcela da população.
A Constituição Federal do nosso país, no seu artigo 227, já diz que é dever do Estado e responsabilidade de todos nós, enquanto sociedade civil, proteger a infância e a juventude. E essa mobilização, tanto a Prefeitura de Manaus como aqui o governo do Estado está fazendo, é justamente chamando as famílias, chamando a sociedade para a gente proteger a infância e a juventude brasileira. Nós temos índices crescentes, o próprio Disque 100, que é um número nacional, onde você pode fazer denúncias. Nós temos aí registros absurdos em todos os estados brasileiros. Já o deputado Vanderlei Dallas, presidente da Comissão de Jovens, Crianças e Adolescentes da Assembleia, afirmou que irá ao interior do estado articular políticas públicas de combate à pedofilia. Nós sabemos que o combate à pedofilia é uma briga muito grande, é uma luta do governo federal, estadual e municipal, e também o crime contra a criança, o adolescente. E a principal causa disso, onde está o mal disso, é quando a família está desestruturada. Então nós observamos isso, estamos reunindo com esse pessoal, analisando pessoas de igrejas, de associações, porque a principal base para um jovem, um adolescente, estar caminhando pelo caminho certo, é quando a família está estruturada. E nós vamos estar acompanhando isso, inclusive pelo interior do estado. A gente vai estar acompanhando e vamos lutar para que o nosso jovem do Amazonas, a criança e o adolescente sejam protegidos pela lei que lhes assegura a proteção. Em plenário, Vanderlei Dallas divulgou ainda dados da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, que mostram que, em 2012, foram registradas 1.221 ocorrências de violência sexual praticadas contra crianças e adolescentes em Manaus. Entre janeiro e abril deste ano, a delegacia já registrou 432 casos somente na capital. O estupro de vulnerável é o crime mais comum registrado no ano passado e no primeiro quadrimestre de 2013. Segundo o ECA, é considerado criança o cidadão que tem até 12 anos incompletos. Aqueles com idade entre 12 e 18 anos são adolescentes. E na manhã de ontem, deputados se manifestaram a favor da Zona Franca de Manaus. O tema foi levantado pelo presidente da Casa, deputado Josué Neto, após anunciar a publicação de uma nota de apoio ao modelo nos principais jornais nacionais. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, anunciou em plenário a publicação de uma nota em jornais de grande circulação que demonstra o apoio do Parlamento junto ao Congresso Nacional após a aprovação da manutenção do ICMS de 12% para a Zona Franca de Manaus pela Comissão de Assuntos Econômicos no Senado Federal. De acordo com a nota, lida por Neto, a Lean reconhece o incentivo do governo federal no desenvolvimento da região norte, sobretudo do estado do Amazonas. A nossa Assembleia Legislativa defende integralmente a proposta do governo da presidente Dilma Rousseff pela manutenção da alíquota diferenciada de 12% do ICMS interestadual para a Zona Franca de Manaus, assim como a PEC 103 de 2011 do Poder Executivo, que prorroga os incentivos do modelo por mais 50 anos, deixando claro que esse é uma questão de ordem prioritária em todos os momentos da existência deste poder legislativo e ainda um compromisso de todos os seus membros para com o povo do estado do Amazonas e aos demais povos da Amazônia brasileira. Ainda de acordo com a nota, o presidente da Casa, deputado Josué Neto, ressalta que os estados mais desenvolvidos, como São Paulo, precisam reconhecer o que diz na Constituição brasileira, que deve haver a destinação de incentivos para as regiões não desenvolvidas, como é o caso do Norte e do Nordeste. Além disso, o parlamentar anunciou que fará outras articulações em defesa da Zona Franca de Manaus. Hoje mesmo, nós estaremos entrando em contato com o gabinete da ministra Rosa Weber para que possamos poder conversar e dialogar de forma oficial esta casa com a ministra que trata de assuntos de interesse da Zona Franca de Manaus e que dependem de decisão ministerial.
Durante a vinda do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, no dia 10 de maio, a Manaus, o governador Omar Aziz falou da preocupação em manter a alíquota de ICMS em 12% para a Zona Franca, pois durante a votação do plenário no Senado, o Amazonas pode não ter a maioria dos votos. Nós temos um passo importante. A Comissão de Assuntos Econômicos ela votou a excepcionalidade e as garantias de competitividade nossa. Só que é um passo, o outro é lá no Congresso, dentro do Senado, dentro do plenário, onde são 81 senadores. Mas as coisas, pelo andar da carruagem, pelas conversas que eu estou tendo, pode ser revisto algumas coisas, isso nos preocupa bastante. O que nos preocupa, principalmente, é que nós estaríamos dando um passo muito importante para acabar com a guerra fiscal. E a pressão de vários governadores em relação a esse tipo de reforma que está sendo feita, poderá não acontecer essa votação em plenário e isso daí ficaria do jeito que está hoje, né? Que não é tão ruim para nós, mas também não é aquilo que nós queremos. A votação da unificação do ICMS na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal ocorreu no dia 7 de maio. O senador pelo PT de São Paulo, Eduardo Suplicy, apresentou uma proposta que reduzia a alíquota do Amazonas de 12% para 7%, mas foi rejeitada pela comissão por 16 votos a 9, mantendo assim a alíquota diferenciada de ICMS para o estado amazonense. Foram contra a excepcionalidade da Zona Franca de Manaus os senadores Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, Cátia Abreu, do PSD de Tocantins, Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, Antônio Carlos Rodrigues, do PR de São Paulo, Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo e Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul. Além da Zona Franca, o gás natural terá a mesma alíquota de 12% se aprovado pelo Senado. E hoje, às 2 horas da tarde, no plenário Rui Araújo, acontece sessão especial em homenagem aos 40 anos de atuação da Embrapa no desenvolvimento agrícola do Brasil e, em especial, do Amazonas. A autoria do deputado José Ricardo. E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora, muito obrigado pela sua audiência e continue com a nossa programação. Para sugestões de matérias, envie um e-mail para bomdia@aleam.gov.br. E até amanhã.